Olá, seja bem-vindo a mais um Direto do Legislativo, programa realizado em parceria com o Jornal à Tarde, que publica em página inteira as entrevistas realizadas aqui, sempre com foco na atuação parlamentar, nos projetos de lei, na visão política de cada um dos deputados da Assembleia Legislativa da Bahia. Neste programa, nosso convidado, o deputado Adolfo Menezes, do PSD, Partido Social Democrático, atual presidente da Assembleia Legislativa da Bahia, a quem já dou nossas boas-vindas. Um prazer tê-lo aqui. Muito obrigado por aceitar nosso convite, deputado. O prazer é nosso. O senhor, quando assumiu a presidência da Assembleia, disse que sua gestão seria marcada pela austeridade. Hoje, praticamente um ano depois da sua posse, que balanço o senhor faz no sentido de que a austeridade de fato foi colocada em prática e resultou em ganhos para os cofres da casa? Em primeiro lugar, já só agradecer a Deus por estarmos chegando ao final de mais um ano em plena pandemia. Graças a Deus que as coisas vêm melhorando na medida que a vacinação avançou. Eu só tenho a agradecer, primeiramente a Deus, segundo, claro, ao todo o corpo de funcionários da Assembleia, e coloquei em prática tudo o que eu havia dito no início da nossa gestão em fevereiro deste ano, 2021. É claro que no setor público a gente às vezes não faz tudo o que gostaria de fazer. Você tem as leis para serem cumpridas, mas no que diz respeito à nossa gestão durante esses quase 11 meses, a gente conseguiu economizar em muitos setores pela gestão. Não fizemos despesas novas, mas infelizmente a casa, por acordos anteriores feitos, acordos judiciais, portanto, tiveram de ser obedecidos, tiveram de ser feitos por os ex-presidentes, que impacto acaba aumentando os gastos todos os anos. Mas nesse período que nós estamos à frente da administração da AL, não foram feitas despesas extras nenhuma. Nós entendemos que a estrutura da Assembleia já é suficiente, nós estamos apenas mantendo, fazendo a manutenção da casa. E repetindo, mas mesmo assim, nós votaremos no final do ano o orçamento, que vai ter um aumento, mas em virtude desses acordos feitos por decisões judiciais. É o balanço que a gente faz, positivo, ainda mais em plena pandemia. Voltamos, mesmo sem um calor da presença do público, das lideranças, prefeitos, ex-prefeitos, vereadores, associações, aqui como a Casa do Povo, que recebe milhares de pessoas diariamente. Em virtude dos cuidados devido à pandemia, nós não tivemos em 2021. Então, de 3 meses para cá, voltamos a ter um maior fluxo na casa, voltamos a ter sessões presenciais, coisa que desde 2020 estava suspensa em virtude da pandemia, mas não abrimos a casa totalmente. A gente espera que no próximo ano, 2022, a gente volte completamente à normalidade. Claro que não depende deste presidente, não depende da nossa vontade. Nós estamos vendo aí, é um vírus novo, já surgiu aí uma nova cepa, é o Omicron, que a gente está vendo vários países do mundo já fechando, voltando a usar máscara. A gente espera que a ciência, novamente, é o que a gente acredita, descubra logo uma outra vacina, algum reforço, para que a gente volte à normalidade. Pois é, em 2020 houve uma priorização, digamos assim, de projetos relacionados à pandemia, principalmente os encaminhados pelo Executivo. O próprio orçamento foi votado além da data normalmente prevista, em dezembro. Em 2021, continuou sendo prioridade projetos relacionados à pandemia, ou o que mais ganhou destaque por parte dos deputados aqui na casa, deputado? Olha, o governador, através do Executivo, enviou, como você fala, em plena pandemia, em virtude da quantidade absurda de irmãos e irmãs nossos desempregados. Nós sabemos que aqui na Bahia a maior parte
da população são pessoas humildes, pessoas que perderam suas rendas, e o governador mandou para essa casa e nós aprovamos o Bolsa Presença, dá um valor de R$150 a quase 400 mil alunos, que acaba se transformando, ajudando mais a família que não tinha nada, a quase 800 mil pessoas. Nós isentamos, através do projeto enviado a essa casa, até 25, o consumo de 25 metros cúbicos de água da conta de água. Também, não me lembro agora a quantidade de quilowatts, mas as pessoas mais pobres foram isentadas da conta de energia. O Bolsa Presença também, o Vale Alimentação. Tudo isso o governador mandou para reforçar a única renda que muitas famílias na Bahia teriam com esses programas que o governador enviou. Claro que não é suficiente, mas para quem não tem nada, para quem está passando necessidade, infelizmente é uma realidade. Mais de 4 milhões de brasileiros voltaram à linha da pobreza. Nós estamos vendo aí a volta da inflação, uma grande parte da população voltando a cozinhar de lenha, uma coisa inimaginável. Tudo isso em decorrência da política econômica do nosso país, junto com a pandemia. E a casa, o que importa, que mesmo não funcionando totalmente, a casa votou todos os projetos enviados aqui. Eu aproveito para agradecer a todos os 62 colegas dessa casa pela compreensão, pelo trabalho, e claro, junto com todos os funcionários da casa. Então, não sofreu interrupção, né? O funcionamento da casa que mudou, mas não houve prejuízo nenhum para a Bahia. O senhor fala que todos os projetos enviados pelo Executivo foram votados. O que deixou de ser votado, que poderia ter entrado na pauta de votação por parte de iniciativa da própria Casa Legislativa, deputado? Não, graças a Deus, nenhum projeto, por incrível que pareça, deixou de ser votado. Existem alguns projetos de iniciativa dos deputados que normalmente, mas são projetos que todos os finais de ano se juntam, porque são muitos, mas projetos simples de utilidade pública, de homenagem, de cidadão, de medalhas, que nós vamos ainda concluir a votação. Mas todos os projetos enviados pelo Executivo e de iniciativa de deputados relevantes foram votados. A gente aproveita para agradecer como presidente a toda a casa, né? Tanto os funcionários como os colegas deputados, que não faltaram à Bahia. E quais os temas, as pautas que devem nortear a atuação da Assembleia em 2022? Olha, a Casa Legislativa, como todos vocês sabem, normalmente, quase todos os projetos sempre foram de iniciativa do Executivo, os projetos principais. Porque nós somos impedidos constitucionalmente, qualquer projeto de iniciativa do deputado que leve despesa ou que aumente a despesa é inconstitucional. Então, só isso aí já impede que muitos projetos de iniciativa da Casa sejam votados, porque se forem votados não vão ter eficácia, porque são inconstitucionais. Então, qualquer projeto que você criar, é claro que a maioria vai gerar algum custo, alguma despesa. Então, nós somos impedidos constitucionalmente de fazer esses projetos. Então, aí já trava muito a iniciativa daqui da casa, né? Então, normalmente, os projetos principais vêm por parte do Executivo, do governador. Então, todos esses projetos foram votados e a gente não sabe ainda, no ano de 2022, quais os próximos projetos ou os projetos que o governador vai enviar a essa casa. Eu tenho certeza absoluta que são projetos benéficos para a população, que tem sido essa tona de todos os projetos que são enviados aqui à casa pelo governador Rui Costa. São projetos administrativamente que devem ser enviados, que devem ser aprovados em benefício da Bahia. O senhor tocou num ponto que, por mais que até tenha apresentado essa questão com uma certa naturalidade, é uma insatisfação. A gente percebe que é uma insatisfação em grande parte dos deputados. A maioria dos projetos na casa são projetos do Executivo. Deputados da oposição, principalmente, reclamam que
projetos de autoria do Legislativo não andam na casa. E não estou falando de projetos que gerem despesas para o governo do Estado. Como o senhor mesmo disse, esses não vão andar mesmo. Mas de outra natureza, ficam emperrados nas comissões, não passam pela Comissão de Constituição e Justiça. É uma insatisfação expressa por deputados. O que fazer para virar essa chave, deputado? Existe algum movimento nesse sentido, algum esforço nesse sentido para que projetos do Legislativo também tenham espaço na Assembleia? Não, claro, e agora nessa administração nós estamos fazendo, já aprovamos algumas dezenas de iniciativas de deputado. Claro que em 2020 e agora em 2021, até o mês de junho, julho, as comissões não estavam funcionando de uma forma virtual, que acabava dificultando. Mas na semana anterior, nós discutimos mais uma vez sobre isso. Então, todos os projetos que forem aprovados na principal comissão, que é a Comissão de Constituição e Justiça, nós iríamos votar. Já votamos algumas dezenas e até terminar o ano legislativo, com certeza absoluta, nós queremos votar vários projetos de deputados. O problema é que são centenas de projetos, né? Quando você junta os projetos de todos os 62 deputados, são muitos projetos. Claro que tem de priorizar, e isso que a gente está fazendo, levando a Comissão de Constituição e Justiça, depende dos membros, a sua aprovação ou não, mas a nossa determinação, conversando com os líderes, o líder Rosenberg Pinto da situação e o líder Sandro Reis da oposição, para que a gente vote novamente, o que já foi feito esse ano, projetos de iniciativa de deputado. Nada mais do que justo. O senhor mesmo, tudo bem que como presidente da casa, acaba tendo um papel também de interlocutor com os demais deputados, interlocutor com o próprio governo do Estado, mas que conquistas o senhor destacaria como vitórias suas ao longo de sua atuação parlamentar em benefício dos seus eleitores, deputado? Olha, é o que eu falei há pouco, né? Os projetos que o governador Rui Costa envia para essa casa são projetos que trazem benefícios para a população. Eu falei há pouco, nós estamos passando o Brasil, né, como o mundo passa nesses 2 anos, um período dificílimo, né, de uma pandemia, onde mais de 5 milhões de irmãos e irmãs nossas aí pelo mundo perderam a vida. Aqui no Brasil, mais de 615 mil brasileiros, onde a economia parou. E quem sofre mais sempre é a classe mais humilde. Então, os projetos aqui, que mesmo um recurso pouco mais o possível pelo governo, como Bolsa Presença, como o Vale Alimentação, como a isenção da conta de água, de energia da população mais humilde, né? Todos esses projetos, claro, que se traduzem em benefícios para a população. Como há poucos dias nós aprovamos a venda, onde é hoje a rodoviária de Salvador, já que já está sendo construída outra na entrada da cidade, do antigo centro de convenções, daquela área onde funciona o Detran, onde funcionava a Junta América. Tudo isso são decisões, são projetos que se revertem em benefícios para a população. Claro que muitos desses não é na mesma hora, mas a médio prazo acaba levando benefício, porque são terrenos muito valorizados, que quando vendidos através de leilão, o dinheiro vai para a infraestrutura ou vai para a saúde. Nós estamos vendo aí na Bahia, o governador Rui Costa faz um trabalho grandioso, espetacular na saúde, talvez o maior de todo o Brasil, né, com as policlínicas. São 25 policlínicas, onde a população mais humilde, repito, que a maior parte dos quase 16 milhões de baianos não tinham condições financeiras, nem logísticas, né, na maioria das vezes, para fazer esses exames mais complexos, que são mais caros, e que até para pagar não tinha na maior parte do interior. Então o governador levou através das policlínicas para próximo, colocando na sede das regiões administrativas, então fica mais próximo da população. Como também 16 hospitais foram construídos, ninguém pode negar nos últimos anos o avanço que Salvador teve na mobilidade, né?
A Bahia, que era motivo de piada, porque nós tínhamos um metrô, me parece, de 500 metros, quando assumiu o governador Jacques Wagner, que deu início, e hoje o governador Rui Costa já entregou que é o segundo metrô do país, né, com mais avanço lá para a Rodoviária Nova, ali em Águas Claras, Salvador, que está construindo o VLT, o governo do estado, que vai pegar ali de Simões Filho, Piripiri, Paripe, Calçada, entroncando até onde é o Shopping Bela Vista, ao metrô. Claro que nós está iniciando, né, uma obra demorada, para não falar nessas avenidas, a Pinto de Aguiar, a Orlando Gomes, a população mais humilde de Salvador, que ficava praticamente em outro mundo. Eu digo outro mundo que eles ficavam à parte. Quem morava em Piripiri, Paripe, aquela região, a dificuldade era tão grande de acessar as praias aqui do Sesc, de Itapuã, de Ondina, da Barra, que normalmente eles não vinham. E agora com essas avenidas, através de túneis, ligando aqui a orla de Salvador, então são obras magníficas e a gente não pode deixar de reconhecer, sem falar na área da saúde, de outro HGE, outro Roberto Santos, no Hospital da Mulher, Maternidade do Subúrbio, então, de Cajazeiras, então muitas obras que a gente só tem agradecer. Já que o senhor está enaltecendo tanto o governo do estado sobre sucessão estadual, qual desenho o senhor vislumbra para a chapa governista que deve ser encabeçada pelo senador Jacques Wagner? Mas essa resposta eu vou pedir para o próximo bloco. Já já a gente volta com o deputado Adolfo Menezes, presidente da Assembleia Legislativa da Bahia, deputado do PSD. É um instante só. Estamos de volta com o Direto do Legislativo. Nosso convidado, o deputado Adolfo Menezes, do PSD, atual presidente da Assembleia Legislativa da Bahia. Sobre sucessão estadual, deputado, qual o desenho o senhor vislumbra para essa chapa governista? Um nome, tudo indica, já está definido, o do senador Jacques Wagner como cabeça de chapa. Quem mais deve compor essa chapa? Olha, Jefferson, em primeiro lugar, quando você fala que eu enalteço o governador, é uma questão de reconhecimento. Então, um pouco do que eu falei aqui, de muito que ele tem feito pela Bahia, é a realidade, né? Então, são obras físicas, né, como essas que eu falei, do metrô, da mobilidade, de avenidas, de policlínica, de hospitais e de tantas outras obras. Então, por isso, se trata de reconhecimento. A gente, independente de partido, independente, nós estamos numa democracia, independente da sua escolha, mas nós não podemos deixar de reconhecer o grande trabalho que ele está executando. É claro, não significa que a Bahia está uma maravilha, não significa que nós não temos problema. Claro que temos problema, muitos ainda, mesmo com todo esse trabalho, temos problema na infraestrutura, temos aí uma violência gritante, temos problema na educação, mesmo sendo investido em 2021 3 bilhões de reais que nenhum governo investiu em época nenhuma, né? Mas nós temos problema de tudo quanto é ordem, mas nós avançamos muito, mas sempre precisa se fazer mais. Então nós teremos eleição em 2022, novamente, eu digo novamente, se dependesse de mim, não seria. Nós temos eleição praticamente todos os anos, né? Porque a eleição acontece de 2 anos. A eleição será em outubro, não é isso? De 2022. Mas já está todo mundo aí no interior, já está todo mundo aí atrás de voto, pensando em eleição. E sobre a chapa, deputado? Vou responder. Então, se dependesse de mim, a eleição seria eleição única de 5 em 5 anos. Mas, como não depende de mim a mudança, teremos eleição em 2022, eu acredito, é a minha opinião, claro que só para o ano nós iremos saber, mas na minha opinião o candidato será Jacques Wagner, uma vaga no Senado será para o senador Otto Alencar e a vaga de vice vai caber, na minha opinião, ao PP a indicação do vice. É isso que eu imagino. Alguns deputados da base de apoio do governo se mostram dispostos a quebrar esse tripé formado por PT, PSD e PP.
Qual é o espaço político que existe para considerar a possibilidade de uma chapa diferente, deputado? Olha, eu acho difícil, porque na política vale quanto pesa. Pelo menos para você fazer a chapa competitiva para ganhar as eleições. É como no futebol, né? Um técnico, numa final de Copa do Mundo, não vai colocar o reserva para jogar, ele vai colocar os melhores. Ele vai colocar o Neymar, o Messi, o Cristiano Ronaldo, se fosse o caso da mesma seleção. Ele não iria botar os jogadores de reserva. Então, mesmo o reserva querendo jogar naquela decisão, como, vamos dizer, levando para a política, outros partidos têm o direito democrático de participar, mas às vezes pelo tamanho tem de se contentar com outras acomodações. Então, a gente não pode negar que o PT hoje tem o direito, até porque tem a questão do presidente da República, que vai influenciar muito aqui no Nordeste, principalmente na Bahia, em sendo o Lula o candidato, como nós estamos vendo que vai ser, ou que pode ser. Então, tudo isso tem de ser pesado. Então, para se ganhar o jogo, tem de pensar em tudo isso. Mas o senhor acha que essa falta de espaço para se discutir uma possível chapa diferente desse tripé pode provocar na dissidência de alguns partidos que hoje compõem a base de apoio do governo? Olha, essa movimentação sempre ocorre. A política é muito dinâmica. Nós vimos agora na base do Neto, que é um provável candidato da oposição, partidos que já estavam com ele, que agora já não vão mais estar, em virtude da filiação do presidente da República, em um desses partidos. Então, até março, que é a data limite pela lei eleitoral para essas movimentações em termos de filiações, eu acredito que a gente vai ter algumas movimentações. Quais partidos o senhor identifica como mais insatisfeitos nessas movimentações? Na vida, nós humanos nunca estamos satisfeitos 100%, né? Mesmo que se tenha tudo, sempre vai faltar alguma coisa. Na política também, então, é claro que cada um quer ocupar o seu espaço, tem um espaço que é um espaço maior, é a dinâmica da política, mas o importante, eu acredito, que são todos homens públicos responsáveis, que estão vendo que esse time está dando certo, que o caminho é esse, já melhorou muita coisa, mas tem muita coisa a ser melhorada, que esse é o caminho certo. Então, mesmo alguém ficando chateado, até porque, Jefferson, são 3 vagas, né? Então, 3 vagas não cabe 4, nem 5, nem 6. Alguém vai ter de se contentar, são 3 vagas principais. A cabeça, né, governador, senador e vice. Mas tem outras negociações, tem de se contentar. Nós estamos vendo agora, me parece, são mais de 10 candidatos a presidente da República. Só vai ter um eleito. Então, alguém, claro, a maioria vai perder. Não, tem muitas negociações, faz parte, né, da política. Pois é, em nível nacional, o PSD lançou o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, como pré-candidato à presidência da República, mas integrantes do próprio partido dizem que é uma candidatura que não deve ir para frente. O senhor mesmo já chegou a expressar essa opinião, que a tendência deve ser de o partido acabar apoiando um outro candidato. O senhor concorda, de fato, com essa posição e que candidato seria esse? Ó, Jefferson, eu tenho uma qualidade, talvez na política seja um defeito, porque diz que na política nunca você pode falar o que está vendo ou o que acha. Você sempre tem de falar o contrário, mas eu costumo falar o que eu vejo, o que eu acho. Não é? Às vezes tomo algumas porradas, mas faz parte. Contando, se a gente tem tempo, aqui há uns 12 anos atrás, um grupo de comunicação daqui de Salvador fez uma pesquisa aqui na casa, com 63 deputados, perguntando o que é que achava do voto secreto. Eu fui o único, com outro colega, que dissemos que por a gente permanecia o voto secreto, pelo menos em algumas votações, pelo tipo de política que é feita. Então, 61 deputados foram favoráveis na pesquisa, através do meio de comunicação, da rádio, que eram favoráveis ao voto aberto. E o que é que acontece? Continua o voto secreto. Então, você imagina, quase a totalidade eram favoráveis, pelo menos de público na rádio, ao voto aberto, mas você vê que na prática não era, tanto é que não mudou nada. Então, o que eu quero dizer, mesmo fazendo esse arrodeio, dizer o seguinte: eu falo o que eu acho. Então, eu acho que o Rodrigo Pacheco, mesmo sendo de meu partido,
um balão de ensaio, não vai para lugar nenhum, são outras intenções o lançamento dele. É assim na política. Política é uma engenharia muito bonita. A política, quando é feita com seriedade, né, através da política é que você muda a vida do povo em qualquer país, em qualquer cidade. Claro que tem os malfeitos em todas as profissões, mas a política, nós não podemos viver contra a política. Às vezes as pessoas dizem, não vou votar mais em ninguém, claro, com revolta, com razões. Infelizmente, a política, o que dá ibope só são notícias ruins, e que tem muitas, né? Às vezes as boas não são divulgadas, mas em todas as profissões tem os bons e tem os maus, todas. Né? Cabe às pessoas tentar separar. Então é através da política que a gente muda, né? Faz as políticas públicas que mudam a vida das pessoas. Sempre foi assim aqui em qualquer país e vai ser sempre assim. Mas é uma engenharia muito bonita. Então muita coisa que as pessoas estão vendo ali no noticiário, as intenções não são aquela que está saindo. Mas na hora certa a gente vai ver realmente quem são os candidatos. O senador Otto Alencar já disse que a tendência é de o PSD apoiar ou compor o arco de alianças em torno do ex-presidente Lula. Seria essa a tendência natural, não, então? Isso aqui o senador Otto Alencar, um homem que faz política com seriedade, um homem que já foi tudo aqui na Bahia, né? Presidente dessa casa, conselheiro, secretário de várias pastas, governador mesmo interino, né? Tem uma experiência monumental, faz política 24 horas todos os dias e com seriedade. Então, portanto, o PSD nasceu aqui na Bahia, mesmo sendo pensado pelo ex-prefeito, ex-ministro Gilberto Kassab, líder nacional, mas o PSD nasceu aqui na Bahia. Então, o senador Otto Alencar, como é característico, ele sempre usou da seriedade. Então, por isso, ele já disse, claro, ele já disse ao presidente do partido, o Kassab, que aqui na Bahia, independente da posição nacionalmente do PSD, aqui na Bahia marchará ao lado de Wagner, de Rui e de Lula. Esses serão os candidatos do PSD aqui na Bahia, já decidiram. Como é que o senhor avalia, por mais que seja um recorte pontual, mas as recentes pesquisas de intenção de voto no Estado, que colocam o ex-prefeito de Salvador, Assemineto, na preferência da intenção de voto em comparação com Jacques Wagner? Olha, é natural, nós estamos ainda a um ano das eleições, muita gente ainda, o senador Wagner ainda está fazendo lá o seu trabalho no Senado, o ACM já está em campanha, né? Mas quando se coloca várias perguntas, o Wagner já está à sua frente. Quando se coloca Wagner candidato junto com Lula, candidato de Lula do PT, as coisas já se revertem. É claro que, mesmo fazendo esse grande trabalho, para o ano vai se fazer 16 anos que esse grupo está à frente do governo da Bahia. Existe o desgaste, é natural que as pessoas, que nós todos sempre queremos mais, faz parte, né? Foi feito um grande trabalho, isso vai ser mostrado, que as pessoas esquecem também as coisas boas, mas eu acredito que na hora certa esse time vai continuar governando a Bahia. É isso que eu vou trabalhar e é isso que eu espero, porque está dando certo. É natural, né? As pesquisas, o resultado do momento, ainda está muito prematuro, ainda está sendo formado as chapas, nós estamos vendo aí o ex-amigo, diz a imprensa, do Assemineto, João Roma, será possivelmente um candidato a governador, já que não vejo o Neto apoiando o Bolsonaro, né? Pode apoiar, a política pode mudar muito. O que eu ouvi do próprio ministro é que possivelmente ele vai representar aqui o bolsonarismo na Bahia. Então tem muita água para rolar ainda até as eleições, mas eu tenho certeza que nós iremos continuar governando a Bahia. Para a gente encerrar, deputado, o senhor já foi vereador por 2 mandatos em Campo Formoso, sua terra natal, já foi prefeito da cidade, está em seu 4º mandato como deputado estadual, já foi governador interino da Bahia. Quais são suas futuras pretensões políticas? Olha, graças a Deus essas coisas aconteceram em minha vida, que eu aproveito para agradecer a Deus, a quem devemos tudo, aos eleitores
que me colocaram a primeira vez e me reconduziram em tão importantes quadros, mas graças a Deus eu sempre, todos os dias eu coloco os pés no chão, então, mesmo eu tendo as minhas ambições, mas minhas ambições não são desmedidas, são medidas. Então, eu pretendo continuar como deputado estadual, não tenho vontade, já tive voto suficiente e teria agora, poderia ter agora para ser federal, mas não pretendo, não tenho essa vontade, porque as pessoas que não sabem, claro que a gente tem de respeitar o gosto de cada um, mas é uma vida de deputado estadual, já é terrível, de deputado federal duplica, porque você precisa do dobro de votos, você tem de dar assistência nessa imensa Bahia, distância de 1.000 votos, ou de 1.000 quilômetros, 1.200 quilômetros, 800 quilômetros, nessas estradas sem sinalização, nessa violência diária. Então, a vida que as pessoas às vezes imaginam que só são flores. Claro que ninguém é obrigado a ser. As pessoas é que querem ser e pedem ao povo para ser, mas não é fácil a vida. Então, eu pretendo ficar como deputado estadual. Não adianta, aí que eu digo que eu tenho os pés no chão, não adianta eu querer senador. Claro que eu gostaria de ir para o Senado, que é 8 anos de mandato, aquela cadeirona azul confortável, com toda a tranquilidade. Mas eu sei o meu tamanho, claro que eu me sinto preparado para exercer qualquer cargo desse, mas eu sei que tem lideranças maiores aí em minha frente. Então eu tenho que ter a tranquilidade e graças a Deus eu tenho e vou continuar, se Deus permitir, o povo como deputado estadual. Deputado Adolfo Menezes, muito obrigado pela sua atenção. Até uma próxima, então. Jefferson, eu que tenho a agradecer a oportunidade e desejar aí um Feliz Natal a todos e um 2022 com mais saúde, com mais paz e que essa Omicron, os cientistas descubram logo um novo reforço de vacina, algum medicamento para que a gente volte. É isso que deseja todo o Brasil, todo mundo, a volta da normalidade. Que Deus proteja a todos nós. Muito obrigado. E muito obrigado a você também que acompanhou esse nosso bate-papo. Até uma próxima. Tchau, tchau.